Boa noite, pessoal. Paulo Musi aqui, falando com vocês. Mais uma reunião da Interligas e hoje contamos com a presença de nossos professores para a gente fazer uma discussão de caso, para vocês verem que aquilo que a gente faz no dia a dia, ele permeia exatamente as aulas que vocês observam e o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes vocês podem ter a sensação de que aquilo que acontece na aula é só na aula. Aquilo que está no livro é só no livro. E eu falo isso para vocês porque eu tenho um caso interessante. Eu caí do cavalo em 2002. Eu estava no sítio do meu pai. E eu, de final de semana, como meu pai estava formando ainda o sítio, estava organizando os pastos, eu estudava durante a semana e no final de semana eu viajava para o interior para ajudar ele a tocar gado, vacinar gado. Né? Acreditem ou não, tinha cavalo que me aguentava carregar. Né? E aí, esse cavalo em específico, na realidade, meu pai tinha comprado uma égua, que era uma égua de rodeio, que estava acostumada a fazer acrobacia, se empinar, andar de fasto. E essa égua, ela trabalhou o dia inteiro comigo nas costas no sábado, e no domingo ela boleou comigo. Para os menos inteirados no que significa esse termo interiorano, né? Bolear significa que a égua empinou. Só que ela estava acostumada a empinar com um peão de 70 quilos, não com um animal de 115, né? Quase outro cavalo em cima dela. Ela caiu em cima de mim e eu fraturei 3 vértebras. Meu irmão, ele estava mais ou menos perto. Acho que foi a primeira vez que eu vi meu irmão da cor de uma folha de papel. Ele não conseguia me mexer e ele estava fazendo medicina já. Ele sabia que não era para me mexer. E como que faz? E foi um corre-corre danado, né? No final, meu pai conseguiu trazer um vizinho dele que entrou com uma caminhonete, sabe lá Deus como, subindo por pedra, andando no meio do mato, de tudo. Me arrastaram, me colocaram na traseira da caminhonete, fui balançando até a cidade mais próxima. Quando um sujeito que era um médico meio estranho, ele só queria que me desse uma injeção e mandasse para casa. E o cerne daquilo que eu estou contando para vocês vem naquilo que o médico falou para o radiologista. Eu estava com a calça da faculdade e ele perguntou para mim, ué, você é aluno de medicina? Eu falei assim, eu sou. E ele falou para mim, então, ó, fica tranquilo, todas essas coisas que você está aprendendo, não existe nada disso. Eu falei, oi? Aí ele falou assim, não, é verdade, você vai ver que a hora que você se forma, a realidade é completamente diferente. E aquilo me deixou preocupado, por 2 razões. Primeiro, para que eu estava estudando? E segundo, se eu tivesse certo e ele errado, quem que estava me tratando? E nessa condição, e o Ulisses está aqui dando risada, né? Porque o Ulisses, né, ele deve imaginar essa cena quando ele dá determinados plantões. E aí, fizeram a radiografia, o sujeito sustentou que não tinha nada, imagina. Só que eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia nada, eu conseguia ficar deitado. Meu pai, na época, ele tinha um Honda Fit, né? Ele rebateu todos os bancos do Honda Fit e me levou para São Paulo em desabalada carreira. Eu falei para ele, ó, alguma coisa errada aqui, eu estou sentindo dormência na minha perna, eu não consigo ficar nem sentado, eu estou tolerando de dor. Chegamos em São Paulo à noite. José Carlos Garcia, né, que é hoje o chefe da equipe de cirurgia que eu participo, né, a quem eu sou assistente, que me ajudou, né, a escolher a ortopedia na época. Na realidade, quem me inspirou a fazer ortopedia, né, e que é o chefe que, junto com ele, que nós operamos o professor Gabriel, que está aqui. Né. Ele era R3 ainda, ele estava na residência, ou seja, ele não era nem um ortopedista formado. Ele me viu daquele estado no carro, pediu a radiografia para o meu pai, ele olhou na luz da lua, porque a gente estava na frente do pronto-socorro da escola, né, do Hospital São Paulo, onde eu estudava. Ele falou assim, ó, você fraturou L5, você fraturou L4, L5, e tem uma asinha aqui de L3 que tá bagunçado. Eu tinha 3 vértebras fraturadas. Não é que eu tinha tido uma contusão. E o cara não conseguiu ver isso no hospital, não conseguiu ver isso com negatoscópio, à luz do dia. Ele não veio de jeito nenhum. E precisou José Carlos Garcia botar o diabo do raio-x contra a luz da rua, né? E à noite fazer um diagnóstico desse, né? Um raio-x de péssima qualidade, mas conseguiu fazer.
Isso é o que eu quero chegar para vocês hoje. A gente vai falar o que é uma equipe multidisciplinar atendendo o atleta. E é um bate-papo, né, num nível, né, profissional, como se a gente estivesse discutindo o caso, para elucidar algumas coisas para vocês. Eu queria começar esse bate-papo, primeiro, tratando do que é uma lesão. Então, o Gabriel está aqui hoje, ele acabou de passar por uma cirurgia, a gente, na verdade, tem um mês já, né, professor? Isso. Mas ele tem uma experiência muito recente de uma lesão, né? E uma pessoa que, primeiro, muito madura, né? E segundo, que tem um conhecimento, né, além do que é o atual, principalmente se a gente comparar com o leigo. Né? E mesmo assim, ele vai ter uma história para contar para vocês. E aí depois vamos abordar com Wesley o que é a preocupação no minuto inicial, quando a gente tem essa questão da lesão, para entender também como é que a gente vai acolher esse paciente, né? E para a gente poder ir começando por aqui. Gabriel, a palavra está contigo, por favor, conta para a gente o que aconteceu, o que você pensou e depois comente. Primeiro, o mais curioso foi, a resolução de ano novo foi voltar a competir powerlifting. E aí conversei com o Ziad para a gente competir junto no fim do ano, e ele topou, eu falei, não, beleza, vou voltar a treinar. Quando eu lesionei, eu não estava treinando pesado, essa é a parte mais engraçada. Eu me lesionei num resort em Porto de Galinhas, na academia do hotel. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu soube que eu tive uma ruptura, porque você sente, né? Parece um pano rasgando, assim. Então, e o meu, inclusive, foi em 3 partes, foi crack, crack, crack. E aí larguei a barra, pensei, puta, rasgou. A minha namorada, que é médica, falou, não, acho que não. Eu falei, não, eu sei que rasgou. Pega gelo para mim. E aí ela foi lá no bar do hotel pegar gelo, eu fui pro quarto, cheguei no quarto, comecei a fazer gelo e já mandei mensagem para o doutor Paulo Musi. O Musi estava entrando numa live. Ele ainda conseguiu me mandar a guia para fazer a ressonância, pediu as fotos para avaliar. Na hora, o que eu pensei, sendo bem sincero, é que eu queria ir para a piscina do hotel e deixar para resolver em São Paulo. Vou fazer gelo, aproveitar o resto da viagem. E quando eu for para São Paulo, eu resolvo, porque aqui em Recife não vai dar para resolver. Aí, enquanto o Paulo estava dando a aula, o Arthur me falou, não, pô, faz a ressonância aí, porque daí o Paulo já te orienta, já sabe o que fazer, dependendo de qual for o grau e tal. E tá bom. Então, lá vou eu de Porto de Galinhas para Recife fazer um lixo numa ressonância. Ficou horrível, né? Uma má vontade incrível dos profissionais que me atenderam. Não quiseram laudar porque era domingo, falaram que laudo é só segunda-feira. Aí eu mandei umas fotos pro Musi. Aí ele viu e falou, volta pra cá que é melhor. Devia ter ficado na piscina do hotel, como eu desconfiei. Desculpa, Gabriel. Pode rir agora, eu já estou consertado. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, meus planos não são mais os originais, né? Eu preciso me adaptar. E aí eu lembrei que um amigo meu foi por uma bicicleta do elevador. Conhece esse seu amigo. Né? E aí eu lembro que eu fui conversar contigo e aí você falou assim para mim, pô, eu tô cheio de coisa para fazer agora, não era a hora, né? Tinha produto digital para lançar e tal. E para mim não era a hora também. Não era a hora porque eu também tinha muita coisa para fazer. E aí é o que eu acredito muito em Deus e eu penso que sabe aquela história de você nunca orar pedindo paciência, porque Deus vai te dar um monte de problema para você exercitar a paciência? Eu acho que todo mundo que eu conheço, a lesão veio num momento de ascensão de performance, né? E geralmente você se coloca num estresse maior do que o normal, então você
está ali crescendo, você está buscando algo a mais, e a lesão ela vem feia, né? Eu acredito que ela vem para trazer lições, porque às vezes a gente precisa aprender. Uma vez eu estava fazendo rapel num prédio, e na 8ª, 9ª vez que eu fui descer o prédio, eu passei a corda correndo na cadeirinha, e um amigo meu puxou a corda antes de eu me pendurar para fora, e o nó que eu tinha feito soltou. E daí ele falou, porra, você ia ter morrido, seu idiota. E por quê? Pela autoconfiança. Como era a 9ª vez seguida que eu ia fazer a mesma coisa, eu não prestei atenção. E da mesma forma, quando a gente está numa crescente de treino, principalmente, a gente deixa de lado alguns cuidados mínimos, alguns cuidados básicos, né? E a gente só quer performar. E aí é que mora o problema. Então, tudo que eu preguei a vida inteira com meus amigos treinadores e atletas, eu não estava fazendo. Me lesionei porque eu não estava periodizando o treino. Eu estava treinando sempre pesado, com quem dava. Então, estou em São Paulo, vou agachar com o Ziad. Estou no Rio, eu vou treinar no Xande. Estou em Brasília, eu vou treinar com o Ítalo. E aí é que você vê que o que você fala, o que você prega, você precisa fazer, né? Então, essa lesão ela me trouxe pro basal, no 0, talvez no -5, justamente para recomeçar, fazer as coisas direito. Do jeito que a gente sabe que é para ser feito. E acho que essa é a maior lição que a gente pode trazer para os nossos alunos, é que não adianta você ser um pneumologista fumante, ou coisas desse tipo, sabe? Inclusive, eu tenho um primo que ele fala assim, cardiologista eu só vou nos obesos. Esses são os bons, eles não morrem. Eles sabem ficar vivos. Por aí. Então, assim, a minha experiência foi essa. Eu falei, bom, eu não vou reclamar para Deus, para a vida, para o universo, eu vou simplesmente abaixar a cabeça, reconhecer as minhas falhas e recomeçar do jeito certo, como sempre deveria ter feito. Se você me permite falar, eu acho que você vai recomeçar com um peitoral melhor, porque tinha uns rasgos antigos lá que a gente já aproveitou e já recalchutou. E modéstia à parte, ficou bonito pra caramba, porque, cara, deu um trabalho para pegar aquele peitoral inferior e passar por baixo do peixinho para clavicular para encaixar que, sério, até a Franciele olhou e falou assim, cara, acho que eu vou fazer ortopedia, viu? Não, nem fale isso, porque esse dia ela já queria fazer uma prova já de ortopedia. Bom, Wesley, olha só, eu acho que abriu bastante coisa para a gente falar, né? Coping Tools, o que é a resposta imediata ao estresse. Então, por favor, tem uma pensação que eu acho que o melhor que eu pensar aqui, você com certeza já pensou 10 vezes melhor. Então, está contigo a palavra. Eu tinha uma boa noite para todo mundo, boa noite pessoal que está assistindo também. Eu tinha uma pergunta para fazer para o Caminho, se me permitir. Claro. Em algum momento nessa jornada você pensou em não competir mais ou não voltar a treinar em performance, em alta performance? Não, nunca foi uma opção. Até porque a gente, bom, sabe da memória muscular, né? Tem gente que sabe na teoria, mas eu já conheço na prática, que é a primeira vez que eu paro por causa de lesão. Mas a primeira vez que eu me lesionei, que foi... Eu consegui romper glúteo, eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso até hoje. A primeira vez que eu lesionei, eu pensei que eu não ia conseguir voltar a treinar pesado. Mas depois, já estou na 8ª, eu acho. Já é veterano. A primeira vez que foi cirúrgica, né? A primeira cirurgia. Eu pergunto isso porque essa é a diferença, né, Paulo, das pessoas que tratam um público que não é atleta das pessoas que tratam um público que é atleta. Quando você pega um público que é atleta ou um público que performa mais na prática esportiva, ou mesmo não ser um atleta, mas alguém que é uma pessoa que se aproxima ali de um estilo de vida de atleta,
a mentalidade da pessoa é muito diferente. Então, você percebe que o Kaminski ele já tinha traquejo, né? E muitas vezes ele nem precisaria ter se lesionado anteriormente, mas pelo ambiente que ele convive, o conteúdo que ele consome, de uma certa forma, ele já tinha um know-how muito grande para não se desesperar inicialmente. Quando a gente pega um paciente que não tem esse know-how, muitas vezes, inicialmente, pode ter uma resposta ao medo exacerbada e, principalmente, a existência do que a gente chama de catastrofização. Então, a pessoa começa a fazer uma série de previsões do que vai acontecer para frente, muitas vezes atribuindo experiências passadas que a pessoa teve ou que algum familiar teve relacionado à lesão, e criar um cenário na cabeça dela que não tem sentido nenhum com a realidade, principalmente pela falta de informação sobre o que é um quadro de lesão. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma mentalidade mais, um know-how maior, do ponto de vista informativo, a pessoa consegue lidar muito melhor com essa informação. Quando a gente vê uma pessoa mais leiga, que muitas vezes é a primeira vez, ela pode criar esse cenário de catastrofização. Então, os médicos que estão aí podem muitas vezes pegar um paciente que vem até em estado de choque, criando uma série de cenários, projeções de futuro, onde ele acha, perdão, onde ele acha que não vai conseguir mais performar ou que não vai conseguir mais atingir um estado de excelência, e muitas vezes isso pode, obviamente, mexer no nível de ansiedade dele. Além disso, isso quando acontecer a lesão, né? Depois que acontece a lesão, muitas vezes a pessoa precisa parar de treinar por um tempo e ficar sem realizar o exercício físico, tem um papel ansiolítico muito forte, regulador de estresse, regulador de humor, por uma cascata de eventos, porque melhora o sono, melhora a libido, melhora uma série de coisas, melhora o apetite. Aí você tira esse estímulo da pessoa, que é um estímulo, do ponto de vista de saúde mental, é fundamental. Então, a pessoa vai ficar uma janela na vida dela ali, sem poder realizar o esforço. Então, você muitas vezes pode pegar uma pessoa já que tem essa predisposição à catastrofização, você tira um componente que é regulador da ansiedade dela, que é o exercício físico, pode exacerbar essa catastrofização, e aí no meio desse processo, até a Aline pode comentar depois, no meio desse processo a pessoa começa a ter pensamentos de 8 ou 80. Então, já que eu não estou treinando, eu vou jogar na dieta, já que eu não estou treinando, eu vou comer mais, já que eu não estou treinando, eu não vou dormir direito, eu vou desregular o meu ciclo circadiano, não vou dar atenção para o meu sono. Isso é um mecanismo muito comum no ser humano, fazer esse processo de 8 ou 80, sabe? Já que eu fiz isso, eu vou fazer outras coisas. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele usa o exercício físico como uma âncora emocional para fazer o resto certo. E aí, quando você tira aquele exercício físico, a dieta estava ancorada no exercício. Então, você tira o exercício, o paciente não faz mais dieta. Então, isso é um fenômeno bem comum de pessoas que precisam parar de treinar por alguma razão. E aí, obviamente, somado à ansiedade que a própria lesão e os pensamentos catastróficos trouxeram para a pessoa. E aí tem um processo de realização da melhora do paciente, que depois o Davi pode comentar. É extremamente importante o paciente perceber a evolução. Eu diria que esse talvez seja a chave da reabilitação. Eu acho que é o ponto mais importante de todos, porque quando você vai dando doses de percepção evolutiva do paciente, assim como quando você vai no Nutri e vê que as dobras estão menores, o percentual de gordura está caindo, vê que a massa muscular subiu, você vai percebendo, você vai dando substrato para o paciente perceber que está evoluindo. Primeiro, ele vai se motivar mais para a reabilitação, vai continuar indo na reabilitação, e vai começar a voltar ao grau de motivação, inclusive com a dieta, porque ele vai fazer um cálculo de perspectiva de tempo, falando assim, não, peraí, então se eu tô assim, eu tava assim 3 semanas atrás, hoje eu tô assim, consigo fazer essa amplitude. Então significa que daqui ele começa a projetar. O nosso cérebro é muito bom criar cenários futuros. Aí ele começa a projetar, não, mas peraí, então então quer dizer que no próximo verão eu já vou conseguir voltar correndo 20 km, eu já vou conseguir voltar a estar treinando nas férias. Então, esse processo evolutivo do paciente, quando ficar claro para ele, já vai ajudar a Aline no trabalho dela, e já vai ajudar, aí todo mundo começa a se ajudar, porque o paciente percebe a evolução, ele dá mais atenção para a dieta, porque diminui aquele mecanismo de tudo ou nada, e a ansiedade do paciente começa a diminuir, obviamente. Tem o processo pré, durante e o pós. O que eu costumo fazer na reabilitação, quando eu pego esses pacientes que querem voltar rápido, principalmente,
eu filmo ele fazendo exercício. O Paulo, eu mando todo, sempre para ele, quando é paciente que ele me mandou, eu mando o vídeo para ele. Eu coloco uma carga, lógico, não igual ao que ela fazia antes da lesão, mas coloco uma carga regularmente pesada, como pode-se dizer assim, e eu pergunto no vídeo, tá sentindo alguma coisa? Ela fala não. Aí eu repete o movimento. Eu pergunto de novo, tá sentindo dor? Ela não. Isso dá uma puta confiança na reabilitação dela. Entendeu? Por mais que ela esteja com a fase aguda de dor, só que ela está efetuando exercícios que ela não consegue na academia, isso já dá um upgrade para ela que possa evoluir na reabilitação dela. Perfeito. Porque muita coisa, né, antes de você continuar, que isso foi uma coisa importante, em relação ao que é o nível de conhecimento e a resposta esperada. A gente tem, acho que isso ficou extremamente famoso, né? É uma fala do The Matrix, onde um dos caras lá que vira casaca, ele fala, ignorance is bliss, né? Ou a ignorância é uma bênção. E tem a ver muito com o pessoal, o conceito do pessoal, né? Pill, blue pill, né? E aqui, pelo que a gente está comentando, e quando você analisa, por exemplo, o caso do Gabriel, o que a gente tem é que, aparentemente, é o contrário. A ignorância, na verdade, traz o medo. Então, se eu pudesse comentar um pouquinho mais isso. Acredito que no aspecto de saúde, né, a ignorância ela poderia ser uma bênção quando o sujeito não está sabendo o que está acontecendo abaixo da pele dele, até que uma hora aquilo dali exploda e vira uma bomba irreparável. No entanto, via de regra, no aspecto de saúde, a ignorância é um perigo gigantesco, assim, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, eu sempre falo assim como o Davi mencionou ali, a gente é muito fácil a gente criar determinados cenários e determinadas fantasias na nossa cabeça sobre como que funcionam alguns processos. E quando você não tem substrato intelectual, substrato informativo, nem intelectual, mas substrato informativo mesmo, suficiente para conseguir analisar uma situação minimamente ali, com bom senso, isso se torna muito perigoso. Então, por exemplo, se o Gabriel não soubesse o perigo que é colocar muitas cargas ou colocar menos cargas, ele parece que foi muito consciente na lesão que ele teve. Ele falou, eu não queria dizer, eu não treinei, eu não fiz não sei o quê, talvez uma privação de sono, talvez alguma outra coisa além disso, algum outro estresse, algum estressor na vida. Então, ele estava ciente do que estava acontecendo. E, portanto, de certa forma, muito provavelmente essa ciência do que estava acontecendo até impediu ele de muitas vezes ficar revoltado com o que veio acontecer com ele, porque de certa forma ele sabia que estava exposto em algum grau. Agora, a pessoa que não sabe, ela perpetua aquele comportamento sem saber, né? E depois corrige e volta de novo, pior. Você acha que a gente poderia falar que a falta do conhecimento, desculpa, Gabi, a falta do conhecimento, ele pode gerar crenças limitantes? Eu te pergunto porque, por exemplo, recentemente o Davi tratou um paciente nosso daqui, que é o Marcos Vinícius, o predador, e ele sentou aqui na minha frente e tinham dado um diagnóstico para ele que jamais ele ia andar direito. Não é que ele não ia treinar, ele ia andar. Exatamente. Né? E ele sentou na minha frente, ele falou, Paulo, minha vida acabou, né? Eu estou dirigindo Uber e, cara, é isso que eu tenho para hoje. Eu peguei, olhei os exames, olhei o que ele tinha, examinei. Falei, cara, você é um paciente para o Davi, é o sujeito que, quando eu não quero operar uma pessoa, porque o resultado não vai ser bom, é o sujeito que bota a pessoa ou andando, ou nadando, ou fazendo outra coisa, porque, né, a cirurgia ela tem muito dessa questão, né? Às vezes quando ela é necessária, absolutamente necessária, ela tem que ser feita o mais rápido possível. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa ela tem a sensação de que se ela operar alguma coisa, aquilo vai trazer uma melhora. E isso não é verdade. Né? É quase como se a cirurgia ela representasse para a pessoa aquele um dos 4 estágios da agonia, né? Eu vou entrar em barganha. Eu me submeto a uma cirurgia, mas me traz como eu gostaria de estar. Eu acho que tem muito a ver quando você fala isso, que eu queria ver você e o Davi comentar, essa questão da crença limitante, como no caso do Marcos.
que ele chegou aqui sentado falando, cara, eu não vou mais andar. Eu falei, não, você vai competir. Dito e feito, Davi trabalhou com ele, porra, de uma forma extremamente intensiva, e hoje ele é campeão do Arnold Ohio, né? Gabriel, antes você ia comentar, comenta, por favor. Não, é uma contribuição, eu acho que é um somatório pelo seguinte, para chegar nesse estágio que o Predador chegou, uma coisa que eu queria falar para os nossos alunos é a ignorância é ruim, você tem que explanar, né, a situação real para o paciente, mas você não pode ser o responsável pela catastrofização da situação, porque tem muito profissional que assusta o paciente, como foi o caso desse médico que chegou para o Predador e falou que ele não ia andar mais. Então, é muito difícil, porque você está mexendo com a esperança da pessoa. E, às vezes, o profissional de saúde, por ver muitos casos semelhantes, ele não trata como um ser humano. Ele trata como um pedaço de carne. Chega ali, isso aqui está fodido, já é. Daí o cara, pô, mas é minha vida, né? E isso ajuda a construir a crença limitante na pessoa, porque ela foi no mal profissional. Ele sofreu a palavra de Wesley. Wesley e Davi, tá com vocês a palavra, por favor. Eu só gostaria de complementar rapidinho, Davi, se permitir. Que, cara, o processo desses aí, você destrói aquele... Porque a pessoa, o paciente, muitas vezes, ele não consegue, ele tem um muro na frente dele, do ponto de vista informativo, que ele não consegue projetar cenários futuros onde ele pode sustentar a motivação dele, porque ele não tem informação, ele não sabe. Arrebentei um pedaço do meu joelho aqui, eu não sei o que significa esse pedaço, se ele pode ser costurado, se não pode, se eu posso voltar em fisioterapia, caminhar. Então, muitas vezes você dá uma informação para o paciente só vai ter aquela informação se ele não for buscar uma segunda opinião, e a partir daquela informação ele vai projetar o futuro dele dentro daquela informação, e nesse caso aí o cara se viu dirigindo Uber o resto da vida. Né? Até que um outro profissional foi lá e mostrou, e muitas vezes, eu acredito, não sei, talvez por ele ter ido no Paulo, no Davi, isso pode ter sido facilitado, mas eventualmente ele pode ter chegado no Davi já meio desesperançoso, desmotivado, e aí vai toda uma educação do paciente para mostrar para ele que é possível, etc. No primeiro dia, quando o Paulo me contou o caso dele, o acidente, como foi, etc., eu falei, cara, tem que quebrar esse gelo logo no primeiro dia. Então, ele chegou na clínica, eu não estava no momento, e eu entrei, ele estava lá sentado, falou, Marco, tudo bem? Prazer, Davi. Cara, só deixa eu arrumar minhas coisas, eu já te atendo. Eu falei, só faz um favor para mim, não sobe no segundo andar não, tá? Fica aqui no primeiro andar da clínica. Ele olhou para mim, começou a dar risada, quer dizer, já quebrei o primeiro gelo dele no primeiro dia, por essa brincadeira. E aí avaliei, peguei os exames, e ele falou isso daí, que o médico falou que ele não conseguiria andar novamente, que o sonho dele era ser campeão do Arnold, que ele queria ir para fora, que ele já teve chances, etc. E foi quando eu falei, cara, vamos colocar objetivos a curto prazo. Ele olhou, tá, o que é isso? Eu literalmente ele falou, o que é isso? Eu falei, você não consegue andar agora, então vamos ganhar mobilidade no joelho primeiro, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Mobilidade no joelho. Vamos conseguir um pouquinho mais de quadril, porque eu fiz no joelho primeiro, que todas as fraturas dele não foi articular, então foi no meio do fêmur. Então, problema nenhum, não teria problema no joelho dele. O quadril era uma outra história. E consegui mobilidade no joelho. Cara, agora vamos conseguir rebolar? Foi desse jeito que eu falei para ele. Vamos brincar de rebolar? Aí, cara, ela mexia o quadril dele, fazia ele fazer sozinho. Conseguiu mais mobilidade de quadril? Acabou a reabilitação dele. Depois foi ensinar o movimento de novo, ensinar a carga, dar função no músculo. Acabou. Foram 4 meses para ensinar isso. E depois ele voou literalmente. Entendeu? Só que o tempo total de reabilitação dele foi 1 ano. Para ele voltar a ganhar massa muscular, voltar a pegar peso, fazer agachamento completo, etc. Só que, cara, se olhava os exames dele, nunca que um profissional poderia ter falado que ele não conseguiria andar. Ele não teve lesão articular. Entendeu? Não tem como você falar que a pessoa não vai andar se não tem uma articulação comprometida. Então, enfim, foi só sucesso. E a gente não teve nenhuma recidiva de dor nele
ou de inflamação, porque num certo momento eu falava para ele ir para a clínica a pé. Então ele morava perto do aeroporto, ele ia até a pé para a clínica, já como aquecimento dele. Foi aí que ele começou a andar melhor, ganhar mais mobilidade ainda. Então o trabalho foi feito mais fora da clínica do que dentro, entendeu? Mas o fracionamento das metas é o que foi a chave, né? Exato, exato. E se você coloca um objetivo grande pro cara e esse objetivo não chega, cara, ele vai perdendo tesão da coisa e vai desanimando cada vez mais. Então eu coloquei como objetivo, lógico, o objetivo mais fácil, que era ganhar mobilidade do joelho, só que para ele seria um ganho absurdo, porque na cabeça dele ainda, ele não ia voltar a andar. Entendeu? Até o dia que ele começou a dar os primeiros trotinhos na esteira, eu falei, cara, agora é a hora de você voltar a treinar. E deu no que deu. Bom, Aline, agora eu queria que você comentasse um pouquinho, porque, por exemplo, é muito comum para a gente, né, ter o alimento como se fosse uma compensação imediata numa condição assim. Em primeiro lugar, porque, por exemplo, um pós-cirúrgico a gente tem dor, né? E é difícil. Bom, eu sei, né? Tenho umas cirurgias aí nesses últimos 2 anos, aí, algumas centenas delas, né, algumas que Davi participou ativamente aqui, fazendo fisioterapia no meu intervalo de almoço, que era a hora que dava. Davi vinha aqui e falava, não, agora chacoalha isso. Cara, eu ficava que eu tinha que trocar a roupa. Então, um suado que eu falava, treinei hoje, já foi, já deu. É verdade. E tem a questão, né, de como que você vai abordar isso, porque se a gente tem uma piora alimentar grande, a gente tem uma piora metabólica. Isso influi negativamente na inflamação, influi negativamente na cicatrização, influi negativamente na formação de colágeno, que a inflamação é inimiga da formação do colágeno tipo 1 e tipo 2, né? Ela faz aquele tipo 3 que monta celulite, né? Mas o que faz tendão ali não é legal, né? Conta pra gente um pouquinho de como que começa a lidar com isso. Exato. Boa noite, gente. Eu até concordo bastante com o que o Wesley falou, essa questão do paciente descompensar, né? Então, ele já está ali acamado, ou de repente uma mobilidade mais reduzida, está chateado, como vocês colocaram, né? O paciente pensa que não pode andar mais, vários aspectos aí psicológicos que realmente ele pode descompensar na alimentação inadequada. E tem mais, né? Às vezes ele tem alguém ali junto com ele que de repente quer agradá-lo, né? Então, uma avó, uma tia, uma mãe, poxa vida, você está já nessa situação, vou te dar um brigadeirinho, vou te dar um bolinho, não custa nada fazer um pãozinho para você à tarde, né? Então, acho que também tem essa questão. E outra coisa, com uma mobilidade mais reduzida, será que esse paciente, talvez, ele consegue fazer a refeição que ele fazia? Será que é ele que cozinhava? Então, são vários pontos, né? Ou é mais fácil pedir no iFood e pegar uma alimentação mais rápida e prática. Então, são vários pontos que já atingem esse paciente, mas um ponto principal, claro que se é um paciente que está com uma mobilidade mais reduzida, a gente vai ter que fazer todo o cálculo de necessidades energéticas realmente mais diferenciado. Então, é muito diferente quando o paciente faz uma alta carga aí de exercício físico ao longo de todos os dias e quando realmente ele está numa posição aí mais debilitada. Então, obviamente, que nesse caso, com uma redução de calorias consumidas, a gente precisa reduzir o consumo e aí fica ainda mais difícil para esse paciente. Só que, nesse caso, é importante que a gente pense em aumentar a quantidade de consumo diário de proteínas na alimentação desse indivíduo, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em recomendações gerais, claro que depende muito de cada paciente, mas citando a American College of Sports Medicine, 2016, a gente tem uma recomendação de até 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Porém, quando nós falamos em situações como essas, a gente pode realmente aumentar a proteína até 3,1, 3,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Obviamente que a quantidade vai ser muito bem ajustada de acordo com cada paciente, de acordo com cada modalidade, mas o foco importante nessa alimentação é ajustar a proteína. Seja com alimento, seja com suplemento, é fundamental que a gente consiga ter esse aporte proteico, não apenas por uma questão de saciedade, que vai ajudar bastante esse paciente, mas também pensando numa questão de manutenção de massa muscular. Então, ele já está no momento um pouco mais catabólico, então adicionar mais proteínas de boa qualidade é um ponto interessante. E não só pensar na proteína diária, mas no fracionamento da proteína também, né? Então, nós sabemos aí que por volta de 0,5 até 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal por
refeição é um ponto interessante. Talvez pensar numa caseína noturna com uma quantidade de 0,4, 0,5 gramas por quilo de peso corporal pode ser interessante também. Então, é nos focos principais, né? É claro que a gente não é tão simples assim, falar é fácil, a teoria é muito bonita, né? Mas na prática nem sempre é tão simples assim. E é por isso que é fundamental o acompanhamento de perto desse paciente. Que você não desgarre, então, um mês de dieta, aí você se vira. Não, na verdade, é um acompanhamento muito próximo, que você entre em contato com o paciente, nem que for um WhatsApp, de repente, mas que você verifique em cada semana qual foi a resposta, o que ele conseguiu, se de repente conseguir acompanhar a evolução da composição corporal, também um ponto importante, para que assim você consiga ter um tratamento mais personalizado, mais individualizado e muito próximo do paciente. Porque é um momento difícil, realmente, mas a gente consegue juntos aí ter um bom tratamento desse paciente. Então, a equipe multiprofissional realmente é importantíssima para esse tratamento adequado. Aline, a gente está numa época onde o pessoal fala bastante de alimento inflamatório, usa isso até para fazer determinados discursos. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas isso é uma conversa que rola. Fora isso, né, é aquela coisa de hoje, probiótico, né? O que você fala em relação a esse tipo de preocupação? Preocupação, por exemplo, um paciente que tem uma mobilidade reduzida, então ele já tem uma tendência a fermentar um pouco mais, o intestino não funcionar tão bem. Existe alguma recomendação ou alguma facilitação? Vamos falar de um pulo do gato da doutora Aline, né? Perfeito. Numa condição dessa, você se preocupa, além daquilo que está escrito, uma coisa que está off the book? Perfeito. A questão da inflamação, né, Paulo? Realmente a gente tem aspectos mais inflamatórios. Lembrando que nós temos agentes anti-inflamatórios que a gente mesmo consegue produzir, né, enzimas aí antioxidantes, mas é muito comum a gente encontrar um discurso muito inadequado em relação a isso. De achar que só um shot de manhã de cúrcuma com limão e gengibre vai sanar o seu problema, e não é bem assim, né? A gente sabe que realmente nós temos vários tipos aí de estratégias que são não só em relação à alimentação, mas uma alimentação, como Wesley falou, de uma noite bem dormida, do sono, exercício. Então, não é um aspecto só que vai levar a uma redução ou aumento de uma inflamação. Então, é todo um aspecto sistêmico. Lembrando que, claro, o paciente que tem uma obesidade mais exacerbada, ele tem um aspecto mais inflamatório, obviamente. Enfim, mas não é um shotzinho, nem um chazinho que faz, nem uma cápsulazinha de cúrcuma que faz milagre, obviamente. E aí, nesse sentido, pensando numa questão de fermentação, eu concordo contigo, e muita cautela, porque a gente encontra muita gente aí, muito profissional, falando de adição de vários tipos de probióticos, de várias cepas, de 20 bilhões, 25 bilhões de bactérias, e para todo mundo parece que é tudo igual, né? E não é bem assim. Lembrando que esse paciente, se ele usar um probiótico, especialmente numa alimentação mais inadequada, mais rico em alimento, mais rico em gordura saturada, mais rico em processado, esse probiótico ele vai fermentar. Afinal, ele vai entrar no seu intestino com um ambiente nada hostil, ele vai fermentar, e vai ser até pior para esse paciente. Então, muita atenção que probiótico não é uma coisa tão simples assim. São várias cepas para vários pacientes, várias condições clínicas, e infelizmente muita gente vai colocando qualquer tipo de probiótico para qualquer pessoa, e pode ser até pior nesse sentido, porque o paciente fermenta mais, tem mais cólica, tem mais flatulência, incomoda muito mais. A gente sabe que isso é muito desagradável, né? Então, muita atenção e muita cautela com esses pontos. Brincar com probiótico não é tão simples assim. Então, é importante ter um conhecimento além nesse aspecto. E, obviamente, que para esse paciente, se ele treinar, depende do treino, obviamente, né? Mas ter um treino de endurance, realmente nós temos uma disponibilidade maior, uma necessidade muito maior de carboidratos. Só que, para um paciente que está mais quietinho, a gente vai ter que reduzir o carboidrato também. Então, nesse sentido, ajustar o carboidrato, reduzir o carboidrato, reduzir a fibra é um ponto que se faz necessário. Eu costumo dizer que carboidrato é uma escala de merecimento. Quanto mais você treina, mais você merece. Mas, por outro lado, quanto menos você treina, menos você merece também. Sabe que você tocou num assunto que também para mim é importante. Eu vejo que o pessoal às vezes tem um movimento ao contrário. Aí fala assim, você vai se mover menos, então vamos colocar fibra, né? E existe o exagero dessa fibra, né? E assim, coloca fibra, mas não fala colocar água, né? Comenta um pouquinho sobre isso, por favor. A fibra é importante, né, para a saciedade, para vários aspectos aí, enfim, mas nesse momento, esse excesso de fibra pode conferir saciedade?
Poxa, até pode, mas uma outra questão é você pensar como um todo nesse paciente. Então, nós sabemos que a fibra, de fato, ela vai fermentar. Quem nunca aqui, de repente, não comia muitas saladas, muitas hortaliças, de repente passou a comer 300 gramas no almoço e jantar? Já percebeu a diferença? Eu te garanto que você, na prática, percebe isso muito facilmente. E até mesmo pacientes veganos, vegetarianos, que passam com uma dieta com mais hortaliças na alimentação, eles sentem isso muito na pele, né? O quanto a fermentação aumenta nesse início. Claro que ao longo da dieta a gente vai se acostumando, vai se habituando com isso tranquilamente, mas realmente nesse momento de um paciente um pouquinho mais, com uma mobilidade um pouco menor, é mais complicado um excesso de fibras. A gente pode ir adaptando, obviamente, mas cuidado com esse excesso colocado assim logo de cara. Então, ela confere saciedade, mas eu ainda focaria na proteína. Lembrando que a proteína também deve ser maior, mas não é quanto mais melhor. Então, eu não vou colocar 15 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, obviamente, a gente vai ajustar essa quantidade de acordo com a necessidade. Lembrando que fibra também não tem, proteína também em excesso, também tem alguns efeitos intestinais não tão interessantes assim, né? Então, é importante sempre ajustar e essa quantidade calculada bem ajustada para cada indivíduo é o ponto necessário. Tanto de carboidrato, proteína, lipídio, fibras. Então, não é brincadeira. O que a gente faz aqui é ciência raiz mesmo, e é assim que a gente vai tratar o nosso paciente. Numa eventualidade de também pode acontecer o contrário. Você sabe que na minha segunda cirurgia do ano passado, eu, em vez de sentir fome, eu senti falta de fome. Evidentemente, em casa, peguei, abri o whey, né, e optei, pelo menos, quando eu não tinha como descer a comida, eu optei por uma refeição líquida. Será que você podia comentar um pouquinho uma diferença do que é a suplementação com a refeição sólida? Né? Porque também tem muito mito nisso, né? Ah, proteína líquida, proteína sólida, piriri. E até mesmo assim, né, Paulo, não só nisso, mas nos tipos de proteínas também, né? Será que eu tenho que usar uma proteína que é isolada, uma proteína hidrolisada, pode ser uma concentrada? Então, acho que tem muito mito, né? Muito receio em relação a isso. Então, o que a gente faz, né, no consultório para atendimento de paciente? A gente vai calcular a proteína, o carboidrato, o lipídio, independente do que for esse alimento, se é uma fonte vegetal, se é uma fonte animal, se é um suplemento alimentar, a gente vai adicionar isso ao longo do dia de acordo com o cálculo total que a gente faz. Então, tudo bem que você use uma refeição líquida. Concordo que, claro, né, uma refeição líquida no almoço, de um whey protein com leite, por exemplo, você não vai ter vitaminas, minerais que tem, por exemplo, um brócolis, que tem uma cenoura, que tem uma alface. Essa complementação, até o aspecto visual, a questão sensorial também é importante, né? Então, tudo bem, um dia ou outro, você, por conta de algum episódio muito esporádico, você fez uma troca para compensar a proteína, tudo bem, vá lá. Mas lembrando que fazer uma repetição de refeições líquidas dessa maneira, só whey protein, água, whey protein, água e uma fruta de repente, também não seria interessante. Afinal, toda a qualidade nutricional é um aspecto que é importante. Não só pensar, é triste, né? A gente vê muita gente assim fazendo aquele prato típico. Frango com batata doce e um brócolizinho desse tamanho, né? Então, também não dá. Então, nesse sentido, a qualidade geral é um ponto importante. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, obviamente, em ajustar a alimentação líquida ou sólida, mas desde que a qualidade geral da alimentação ao longo de todo o dia, ela esteja adequada para esse paciente também, né? Então, dá para fazer, mas com uma certa parcimônia. De repente, é um lanche da tarde, eu quero um whey, talvez com uma fruta, com água, o que for, depende do paciente. É uma possibilidade. Agora, você trocar um almoço, um jantar, poxa, será que toda vez vai ser interessante você fazer uma troca assim, sem você ter vários alimentos disponíveis, várias trocas e várias opções? Nosso foco, né, é sempre pensar em diversidade para que os pacientes reconheçam outros alimentos, que tenham mais opções sempre disponíveis. Então, variar a dieta é um ponto importante também. Bom, pessoal, eu estou muito feliz aqui. Acho que se vocês quiserem levantar alguma questão, o Ulisses, que está aqui, a Iana, quer levantar... Posso fazer uma pergunta, Adolfo? Claro, por favor. Para o senhor, o atendimento que você fazia lá na época da residência, nos ambulatórios, no pós-operatório e tudo mais, para hoje, qual que é a sua visão de, por exemplo, de alteração hormonal que o paciente tem vai influenciar na lesão? Porque antigamente existia protocolos do serviço que você fazia. E hoje, o que você se preocupa mais, assim?
Eu acho que o que acontece quando você sai de um serviço, Ulisses, você tem liberdade de aplicar o teu conhecimento, né, da forma que você julga necessário. Eu venho de uma escola pública num hospital público, né? A gente tinha muita limitação em relação a recurso, né? Sendo assim, tinha muito paciente que ele não tinha o diagnóstico etiológico da lesão, né? Entenda que uma lesão ortopédica, ela não é simplesmente, qual é o diagnóstico etiológico? Já sei, foi segurar um peso e rompeu. Não, você tem um diagnóstico, né? Isso daí foi trauma, né? O diagnóstico, na realidade, é o que fez romper, né? Por que ele rompeu o bíceps? Se ele estava fazendo uma atividade específica. A gente sabe, por exemplo, você tem fraturas de úmero, né? Então, você tem uma fratura de úmero, por exemplo, por um trauma direto. O sujeito é atropelado, ele faz uma cunha, pum, faz uma fratura transversa no úmero. Aí você vai lá, você tem N formas de você corrigir, você pode colocar uma placa de compressão, você pode colocar uma haste intramedular, bloqueada, sem bloqueio, enfim, você tem opções. Agora veja, e se eu te falar que é uma fratura de Halstein-Lewis? Ou seja, é uma fratura que tem uma peculiaridade. Se é uma fratura que tem uma peculiaridade, se é uma fratura de baixa intensidade, se é uma fratura por causa de um desvio rotacional, o que você começa a pensar? Opa, eu acho que não dá para tratar igual eu tratou uma fratura, por exemplo, de um atropelamento. E quando a gente fala em traumatologia esportiva, que é o alvo da minha subespecialização que eu fiz lá na PUC Campinas, com o Zé Carlos, o professor Carlos Matos, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando você tem um esporte, você tem um sujeito que ele, por mais que seja rígido anatomicamente, fisicamente, ele pode ser frágil metabolicamente. Então a gente lidava muito com atletas que estavam em condições como REDS, overtraining, overreaching não funcional, e que não tinha um diagnóstico tão preciso assim, mas você sabia que tinha alguma coisa que não estava andando certinho. Estamos falando de 10 anos atrás, né? Vamos vir para o tempo presente. Hoje a gente consegue fazer um diagnóstico de REDS, por exemplo, que é um diagnóstico clínico, né? Pensa que é como se fosse um overtraining que vem da alimentação. Então, se você tem um excesso, vamos chamar de excesso, né? E vamos reconsiderar o excesso que não seja uma coisa absoluta, né? Que não seja, por exemplo, eu treino 80 séries por dia, né? Vamos pensar que isso está ligado, por exemplo, a uma relação nutrição, descanso e treino, ou uma relação treino e nutrição, porque o descanso é muito difícil a gente qualificar, tá? Quando a balança pende para o lado do treino, a gente chama de overtraining. Quando a balança pende para o lado da nutrição, a gente chama de REDS. Tanto que é Relative Energy... como é que era? Fala, Aline, me ajuda. O que era o deficiência. Deficiency, É o Relative Energy Deficiency, ou seja, a deficiência relativa de energia. Por quê? Porque é uma relação, né? E que você acaba desenvolvendo em situações inclusive, atletas, principalmente endurancistas, que têm uma característica muito peculiar em relação aos hábitos alimentares que eles têm. A gente consegue fazer esse diagnóstico no consultório hoje, Ulisses, mas num serviço de saúde segmentado, o que acaba acontecendo? E aí que vem a importância da gente ter nossa equipe, né? E os professores do Interligas são minha equipe, praticamente, hoje, né? Eu sei que o paciente, por mais que sejamos de profissões diferentes, a linguagem é a mesma. Então, quando eu falo com o Gabriel, com o Wesley, com o Davi, com a Aline, ou com quem eu tenho mais contato mesmo, né? O Davi, porque para parecer quebrado aqui, meu amigo, é só tropeçar na rua aqui, assim. Né? E o pessoal pensa assim, o que quer operar no dia seguinte. Fala, calma, que às vezes não é de operar, é uma coisa mais complicada, porque operar é fácil, né? A gente resolve na hora. Às vezes é uma coisa bem mais complicada, no caso do Marcos, por exemplo, né? Mas quando a gente tem essa equipe multidisciplinar, você tem uma facilidade que o grande serviço não tem. Parece que o grande serviço, Ulisses, ele meio que dilui a responsabilidade, ele dilui a atenção, ele dilui o interesse, né? E a gente faz de tudo para que a coisa ela se mantenha firme ali. Eu te falo porque, às vezes, dentro da ortopedia, a gente tinha um paciente politraumatizado.
Então, ele tinha uma lesão de membro inferior e uma lesão de membro superior, né? Ele, ora, era atendido pelo grupo do cotovelo, ora, ele era atendido pelo grupo de cirurgia do joelho, né? E como é que faz para a gente juntar essas duas coisas? A gente está dentro do mesmo departamento, são basicamente equipes que se falam praticamente todos os dias, que tem reuniões clínicas toda terça-feira de manhã, né, com residentes que se revezam cuidando desses ambulatórios. Então, a maior diferença é essa, né? A vantagem que a gente tem é, primeiro, a escolha pela confiança. Então, eu tenho absoluta confiança nos meus parceiros de trabalho. Segundo, a escolha pelo conhecimento, porque eu sei que todos sabem aquilo que eu sei. Então, quando eu encaminho o paciente para o Davi, né, ele já é quase uma transmissão de pensamento, né? Eu passo o caso para ele, mas se ele olhar o paciente, ele já baixa no puta, eu já sei que o Paulo viu aqui. Ele já sabe que não é caso bom de operar e que ele vai ter que cuidar, ele vai ter que adotar mais um filho que eu mando para ele ali, né? Alguns pacientes, por exemplo, que eu tenho em comum com o Wesley, e sempre que a gente identifica alguma coisa, né, o Wesley sempre dá um jeito de me atender com agilidade. Né? Porque o que acaba acontecendo? O raciocínio da pessoa sobre o que está acontecendo com ela é muito importante. Ele falou aqui sobre o quanto você conhece sobre o que acontece com você. Né? E eu tenho exatamente essa sensação. Eu acho que na área da saúde, a ignorância, na verdade, ela é um pano preto na sua cabeça. E quando a coisa aparecer e ela for não escondível, né, for uma coisa, por um elefante na sala, aí, meu amigo, você ter que lidar com isso vai ser muito complicado. E assim, tem todo um outro sentimento que eu percebo de culpa e que não é um sentimento de decatexis, né? Que a pessoa começa a se cobrar. Pô, eu tenho família, eu devia ter me tratado, eu devia ter me cuidado. Muito paciente meu, por exemplo, que tem alto risco, muito alto risco cardiovascular, que já infartou, que já teve um AVC, e que veio me procurar por conta disso, ele traz essa culpa junto com ele. E isso acaba sendo um fator que, por mais que seja ruim, né, move ele para frente, ele buscar esse cuidado. Tá? Isso são coisas que às vezes você não tem como avaliar quando você está dentro de um serviço grande, dentro do hospital. E eu não tenho, eu como residente, eu não tinha como discutir todos os casos, como eu tenho o telefone do Davi, do Wesley. Eu falo, estou com um caso assim, 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 preciso de um help, a situação é essa, a condição é essa. Isso facilita muito. E eu acho que a tendência, né, Ulisses, é que a gente aprenda a trabalhar de forma multidisciplinar e nós criamos a nossa rede de confiança, né? Porque a gente treina isso na residência. Agora, você vai conseguir fazer isso, né, quando você estiver sob suas próprias pernas. Quando você está num grande serviço, você aproveita as pernas do serviço e tenta aprender isso o melhor possível. Quando você está sob suas próprias pernas, aí você executa dessa forma. Eu acho que a grande parte do Interligas é uma coisa que favorece isso, né? Vocês já conheceram as equipes que vocês vão trabalhar daqui para frente, né, pessoal? Eu tenho uma dúvida, Paulo e Aline. Até que ponto a alimentação, a suplementação vem ajudar na reabilitação em caso de lesões musculares, vamos dizer assim? Tendíneas, talvez, mas vamos falar de lesão muscular propriamente dita. De repente, um estiramento grau 1, grau 2, quando não tem uma ruptura total da fibra muscular, por exemplo. Quer começar, Ali? Na verdade, assim, né? A questão do ajuste proteico é fundamental para a recuperação. Agora, de fato, quanto do grau 1, grau 2 pode recuperar de fato é muito individual também, né, Paulo? O que acontece, na verdade, né, Davi? A gente tem que pensar desde o que é a biologia molecular do processo, né? Quando você tem, por exemplo, uma lesão grau 1, que ela está mais limitada a fibras muito internas, tá? Você tem uma reação inflamatória, essa reação inflamatória ficou mudo para mim. Mudo aí, Paulo. Tá mudo. Áudio. Às vezes ele muda de microfone. Não sei se você tem AirPods próximo aí, às vezes ele troca, sinaliza para outro microfone que possa ter perto. Mas tá mudo assim, tenta tirar, Paulo, o negocinho assim. Você tirou?
Agora você deixou mudo o seu microfone. Então, deixou mudo, né? Ainda pelo telefone, talvez. Ou talvez troca o navegador também, às vezes funciona. Sai e entra. Ô Wesley, tem uma pergunta aqui na plataforma, eu posso fazendo para você. Anda. Doutor Wesley, do Vitor Manuel. Doutor Wesley, uma lesão provocar uma superativação na amígdala pela percepção de medo ou ansiedade, modificando assim a tomar a decisão se isso ocorre. Claro, com certeza. Ainda mais a pessoa não tem esse traquejo cognitivo de conseguir modular essas regiões e diminuir a atividade. É uma pessoa que nunca lesionou. E o mudo ele vai ser proporcional à importância do trabalho da pessoa com o membro do corpo onde gerou o problema, né? Um fisiculturista lesionar, por exemplo, pode perder patrocínio, pode perder uma série de situações. Um médico lesionar uma mão, por exemplo, pode ser um problemão se o cara for um cirurgião. Quanto mais o cara que o Davi tratou ali, que falaram que nunca mais ia... Então, quanto mais importante é o uso daquela situação que foi lesionada, tende a ser maior ainda a atividade da amígdala, detectando perigo, disparando sinal de medo e estresse. Com certeza. Travou todo mundo ou vocês estão ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Foi só o Paulo que deu probleminha. Tem mais perguntas para a gente, de repente, passar? Tem uma para a Aline. Diga, pode perguntar. Em relação à fratura, se o uso de whey protein influencia na cicatrização? É prejudicando, você disse? Não, se auxilia. Tá. Pode auxiliar, até porque assim, a proteína vai ser fundamental, né? Agora, pensando se é uma fratura, se é algum tipo de lesão muscular, realmente é um ponto que vai ser interessante para a gente. Mas não só o whey protein. Lembrando que qualquer tipo de proteína que você ajustar para esse paciente vai ser fundamental. Então, pode ser whey protein, pode ser outro tipo de alimento que tenha proteína de acordo com o paciente. Até porque tem paciente que não gosta do whey, tem paciente que não consome alimentos de origem animal, então vai depender muito, né? Qualquer proteína vai ser interessante. E aí, tenta falar alguma coisa, Paulo? Nada, você foi trollado hoje. Derramou café no teclado, certeza. Para
Gabriel, posso fazer uma pergunta para ti? Curiosidade. Após a sua lesão, após a sua operação, te liberaram para fazer atividade física depois de quanto tempo? Então, contralateral podia fazer na mesma semana. Mas cardio ainda não. O Zé Carlos pediu para não fazer cardio. E aí, como eu sou uma daquelas pessoas que acredita em 8 ou 8, já que eu não estou fazendo cardio, eu não estou fazendo contralateral. E nem dieta. Dieta tô. Mas é que Escuta agora? eu comecei ano passado. Então, eu falei, não vou voltar todas as casinhas da vida. Vamos, pelo menos as que a gente já começou, ficar. Eu fiz essa pergunta. Desculpa, doutor. Me escuta agora? Sim. Gabriel, eu fiz essa pergunta porque no meu primeiro ano de faculdade eu fraturei o braço, fraturei o rádio distal. E jogando nos jogos, né? Eu sei quais jogos. Jogando bola foi no primeiro tempo, mas eu joguei o jogo inteiro. Fiquei desesperado, liguei pro doutor. Aí no dia seguinte fui no consultório dele, aí eu perguntei para ele, quando que eu posso fazer atividade física? Ele falou, hoje, só usa do outro lado. A minha maior preocupação era mexer no mouse. Perguntei para o músico, quanto tempo para eu usar o mouse para poder trabalhar? Ele, um dia. Não tem problema. Cara, teve uma época que eu poderia ver tudo, mas não falava que Então, faz barulho o teu microfone, mas não dá para entender o que você fala. Putz. Mas dá para ouvir alguma coisa? Agora deu. Agora sim. Então tá bom. Falei para você que teve uma vez que eu quebrei as duas mãos, que vocês não imaginam o nível de preocupação que eu tinha. Aquilo foi dificuldade. Dá para ouvir? Sim? Beleza, então. Bom, então, só para finalizar aqui o que a gente estava falando, né? Quando a gente tem uma distensão grau 1, grau 2, né? Aliás, o que modifica o grau de distensão muscular? Né? É o nível em que isso acontece. Né? Quando você tem uma distensão grau 1, você pega uma miofibrila. Quando você pega uma distensão grau 2, você pega um feixe. Quando você tem uma distensão grau 3, você rompe um músculo, né? Completamente. Então, teoricamente, a grau 3 seria um rompimento completo. A única que a gente entra diferente aí, né, é a grau 3, porque a grau 3, teoricamente, quando você tem um rompimento completo, não é seguro. Não tem muito para você criar uma situação onde haja cicatrização. Né? É o caso, por exemplo, da lesão do peitoral pebriano. É uma situação de peitoral, né, grau 3, separação completa não pode ter emergência anatômica. Quando você tem uma distensão grau 2, qual é o problema? O problema é que você apresenta um distanciamento de fibra que vai existir uma fibrose cicatricial. E essa fibrose cicatricial a gente costuma chamar de contratura, por quê? Porque ela acontece com um impedimento do aumento do comprimento da fibra, da manutenção do aumento da fibra. Né? Então, o pessoal às vezes faz um movimento específico no futebol e fala, eu tive uma contratura. Teve um espasmo. Né? A contratura, quando você tem uma cicatrização, você perde o comprimento da fibra. E esse remodelamento é uma resposta inflamatória a essa condição. Finalmente, né, a distensão grau 1, que é aquela que vai um dia culminar ou numa distensão grau 2 ou grau 3. Né? É uma distensão onde você tem uma pequena lesão, numa miofibrila, num grupo de miofibrilas, né, no conjunto delas, e que você vai ter uma inflamação local e que essa cicatrização, essa formação de cicatriz colágeno, ela não vai ser uma coisa tão importante assim. Onde que entra a proteína em tudo isso? Bom, a proteína entra em tudo isso muito importante. Primeiro momento, você tem uma modificação do que é a ação das calpaínas quando você tem uma lesão muscular. Então, existe uma modificação do metabolismo do cálcio. Essas enzimas calpaínas, elas aumentam o nível de degradação daquele tecido lesionado para você criar um tecido cicatricial logo em seguida. E segundo,
Lembrando que o músculo ele não é um prédio que você está construindo um apartamento em cima do outro, né? Na verdade, ele é uma casa em reforma. Então, você vai quebrando e vai construindo ao mesmo tempo. Então, imagina que você tem um quarto que está sendo reformado dessa casa, onde tem um pedreiro quebrando a parede, enquanto o outro está construindo logo atrás dele. Isso é o músculo. Qual é o problema? O problema é quando a gente quebra tão rápido que não dá tempo de construir. O fornecimento dessa proteína em grandes quantidades, ou em quantidades em momentos muito específicos, né? Por exemplo, vamos falar de timing proteico, você tem alguma coisa que você reconhece hoje, o timing do miócito, da célula muscular é matinal, ela funciona mais de manhã. Então, existe uma hipótese. Se você tiver um bom consumo de proteína de manhã, você consegue ter a melhor recuperação do seu tecido muscular. Bom, porque a lesão se não é também uma forma de recuperação desse tecido. Então, no segundo momento, o que você está oferecendo? Você está oferecendo proteína para você participar desse turnover e você aumentar e ter essa possibilidade de. Claro, a gente usa algumas drogas, né, nesse processo. Uma das drogas que a gente utiliza são ou bloqueadores de receptores de angiotensina ou inibidores de enzima conversora, porque eles têm essa propriedade de limitar esse influxo de cálcio e essa grande, que a gente chama de remodelamento. É a mesma coisa que o remodelamento cardíaco. Então, do mesmo jeito que você pega um sujeito que tem hipertensão e ele tem algum grau de remodelamento, já como se fosse uma cicatrização interna dentro do músculo do coração, quando a gente tem uma lesão muscular, mesmo quando a gente opera ela, uma das coisas que a gente faz é usar uma medicação desse tipo para conseguir fazer com que esse nível de cicatrização ele melhore ao longo do processo de cicatrização total, de recuperação total, na verdade, daquela articulação. E essa coisa combinada de você ter a proteína à disposição para você fazer um turnover ok, sem uma situação que prevaleça a formação de tecido cicatricial no lugar, é o que mais consegue trazer para a gente, na verdade, uma boa condição, né, de uma cicatrização. Praticamente uma operação, diferença do bíceps direito para o bíceps esquerdo. Né? E foi uma lesão feia, porque foi uma lesão na transição miotendínea, né? Não foi uma coisa. Então, cirurgicamente, foi uma abordagem complicada de se fazer. Bom, pessoal, alguém mais alguma pergunta? Eu acho que é bonito hoje. Eu acho que o pessoal pode deixar as perguntas aí, a gente vai gravando para vocês ao longo das próximas semanas e posta dentro da plataforma do Interligas para vocês checarem. Tudo bem? Então, deixo aí considerações finais para cada um ir se despedindo, por favor. Fiquem à vontade. Mulheres primeiro, eu acho. Vamos começar, então, gente. Então, primeiramente, parabéns para vocês estarem aqui, buscando conhecimento, né, que a gente quer tanto passar para vocês, para que vocês sejam bons profissionais que não falem, por exemplo, do whey protein causa lesão renal, o creatina causa lesão hepática. Estou cansada de escutar isso, né? Então é importante para vocês terem conhecimento. E muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Não é, Paulo? Não é verdade? Estou mentindo? Meu Deus, eu escutei esses dias no Twitter. O menino me mandou um Twitter. Ele falou assim: minha namorada falou que o proteína faz mal para o rim, e agora? Eu falei: ou você manda ela estudar ou troca de namorada. Se é lei, a gente deixa passar. Agora, se é profissional da saúde falando isso, aí não pode, né, gente? Ainda bem que vocês estão aqui, então estão livres dessa história. Não, agora tá chegando até no tomate que causa cirrose, tá? Porque é fruta, tem frutose. Não, chega. Só que conhecimento é saber que tomate é fruta, mas sabedoria é que você come com sal na salada, né? A grande diferença da vida é essa. Deixa aqui. Pessoal, parabéns por estarem a essa hora aí. Todos os alunos, com certeza, tiveram o dia corrido, mas estão dedicando um pouquinho a mais para a sua formação. Eu lembro que no primeiro período da faculdade, uma das primeiras aulas, o professor falou assim: qual que vai ser a diferença entre vocês daqui a 5 anos?
Nós vamos ter todos o mesmo diploma. E o que vai fazer alguém aqui ser diferente de outros? Então, vocês que estão acompanhando a gente aqui, vocês já estão fazendo por onde para ser um melhor profissional assim que vocês estiverem formados. Então, parabéns por buscarem conhecimento extracurricular e não se saciem com uma opinião sobre nada. Então, sempre busquem pontos diferentes sobre os mesmos assuntos. Obrigado. Pessoal, muito boa noite para todo mundo, bom descanso. Obrigado pela presença dos professores, dos ajudantes, dos alunos. Paulo, obrigado por permitir esse espaço da psicologia, que por muito tempo ficou um pouco em silêncio na parte do esporte. Você abre espaço para a gente conversar aqui sobre neurociência, comportamentos, etc. Então, muito obrigado também. David. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês. E eu deixo um pensamento para os alunos. Quanto custa juntar todos os profissionais que aqui estão agora para um evento, para uma palestra, para um congresso? E os alunos da Interliga estão tendo isso hoje completamente de forma gratuita. Então, isso eu acho que, para mim, não tem preço poder passar isso daí para eles. E não que a gente seja melhor que o outro fisioterapeuta, que Paulo melhor que outro médico, o Wesley melhor que outro psicólogo. A diferença é que a gente pensa diferente. A gente vai procurar coisas diferentes para levar um melhor tratamento para o nosso paciente. O igual tem em todo lugar. Qualquer esquina tem um médico que faz a mesma coisa, o fisioterapeuta faz a mesma coisa, o nutricionista que puxa da gaveta a dieta e entrega para o cara, entendeu? E é real isso, a gente sabe disso. Eu acho que a gente pensa diferente, a gente pensa fora da caixinha. Eu acho que o diferencial está aí. Davi falou muito bem. Eu acho que nós somos profissionais que, na realidade, fomos submetidos a demandas que são demandas de desempenho. E o que a gente quer que vocês entendam? Que desempenho não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o maior. Desempenho é a pessoa que consegue fazer todas as suas atividades de vida e ainda obter resultados físicos e mentais. Por isso que a psicologia está aqui. Sabe, Yasmin? A gente não tem uma mudança de comportamento, a gente absolutamente é capaz de entender o que é para ser feito e da forma que é para ser feita. E eu acho que a psicologia ela tem um traço muito importante, que é a profissão que abraçou o acolhimento como trabalho. Por mais que a gente faça isso dentro da medicina, nutrição, farmácia, fisioterapia, a gente observa que, eu pelo menos fico pensando, né? O quanto que custa intimamente para um psicólogo que é psicoterapeuta, ele lidar com dores que, na verdade, foram ou serão ou são dores dele mesmo. Isso tem um custo muito grande, muito bonito essa profissão. E eu sei o quanto você me ajuda sendo meu terapeuta, né? A verdade é essa, esse é o trabalho que eu te dou. E, pessoal, desafios, eles estão aí para a gente crescer. Eu, recentemente, estava no podcast lá do Manual do Homem Moderno e o Edson me fez uma pergunta, né, sobre como é que a gente olha as coisas. Eu, assim como todas as pessoas que estão aqui, vocês podem ter certeza, a gente apanhou a vida inteira e continua apanhando. A diferença é que hoje a gente escolhe quem vai bater na gente, porque a gente não quer ser punido, a gente quer aprender uma lição. E, infelizmente, das coisas que valem a pena a gente aprender, muitas vezes a gente aprende com uma surra. E essa surra não nos dada por outra pessoa. Na verdade, essa surra é uma percepção do quanto a gente cresce e do quanto a gente pode ser melhor quando a gente quer. É uma surra moral, que a gente se dá todo dia. E se vocês estão aqui essa hora, se vocês estão acompanhando a gente, provavelmente vocês estão apanhando um pouquinho também, mas é um tapinha que faz bem, é um tapinha pedagógico, né? Eu acho que aquilo que a gente traz para vocês é isso. É muito bom estar com vocês, é muito bom servir vocês, é muito bom poder contar com a ajuda de grandes amigos meus que são profissionais excepcionais para cuidarem de vocês e darem a vocês aquilo que nenhum de nós teve. Porque no meio desse bando de tapa que vocês tomam, alguém tem que cuidar de levar um suquinho, né? Não é? Beijão para vocês. Obrigado. Até a próxima. Valeu.